Olá galera, eu sou o professor Caio, professor de Filosofia da Escola Vicente Paulo da Costa. Na videoaula de hoje eu irei finalizar o conteúdo sobre Nietzsche, trazendo as suas obras principais. Lembrando que Nietzsche é um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, de vastas obras, de um pensamento muito polêmico, mas também de um pensamento bastante fundamentado, com pensamentos coerentes e justificáveis pela filosofia e pela razão. Nietzsche é um dos filósofos que mais teve obras escritas e publicadas, e as obras de Nietzsche elas estão divididas em três períodos: o período de juventude, o período intermediário e o período de maturidade. O período de juventude é o período inicial, onde Nietzsche estava iniciando seus escritos, onde Nietzsche estava começando ali a realizar uma percepção de mundo, uma crítica aos preceitos, aos conceitos morais e cristãos de sua época. O período intermediário é o período onde Nietzsche ele realiza as suas críticas principais, as suas críticas mais ousadas e mais fortes à moral cristã. O período exatamente o último, que é o período de maturidade, é o período onde Nietzsche já estava em seu final de vida, já estava escrevendo em uma modalidade diferente, ele estava apenas fundamentando alguns de seus pensamentos e retornando às suas obras anteriores, na qual ele tinha já publicado. Ok? Vamos para as obras de Nietzsche, que são várias. Nietzsche, obras, elas são divididas em três períodos. O primeiro período é o período de juventude. Nietzsche escreve em uma modalidade específica que nós chamamos de epopeia. A obra inicial de Nietzsche se chama O Nascimento da Tragédia. Lembrando que Nietzsche ele foi um filósofo que estudou a filosofia grega, estudou a composição e a estrutura do pensamento grego antigo, e essa estrutura, no momento em que Nietzsche estava estudando, além do século XIX, era uma estrutura que não havia tantos fundamentos coerentes, era apenas por traduções, por estudos realizados na Grécia Antiga. Então Nietzsche acreditava que, por muitas vezes, alguns conceitos, alguns conhecimentos dados pela filosofia antiga não passavam de poemas, de poesias, de histórias narradas por filósofos daquele momento. Então essas histórias narradas, esses poemas, essas formas de pensar mais poéticas representam a tragédia. Então a tragédia grega são esses poemas históricos, esses poemas gregos que narram, que contam a história da filosofia grega, e o Nietzsche gostava de estudar muito isso. O que o tornou filólogo. Filologia é a área que estuda a filosofia antiga. Ok? Então, O Nascimento da Tragédia é a primeira obra dele. Introdução à Tragédia Grega de Sófocles. Sófocles foi um dos principais representantes da tragédia, ou seja, um dos principais autores que fez com que estudassem a tragédia grega, que fez com que a tragédia grega fosse propagada e difundida. Então, introdução à tragédia grega de Sófocles, Nietzsche vai narrar esse personagem Sófocles, que é muito importante na tragédia grega, nos poemas, nas traduções da filosofia antiga. Considerações extemporâneas é um dos livros, uma das obras mais difíceis de se compreender do Nietzsche, onde o autor vai falar de uma filosofia fora do tempo. Extemporâneo está relacionado àquilo que está fora do tempo. Nietzsche vai trazer pensamentos metafísicos, vai trazer pensamentos sofisticados, de um posicionamento no qual não se viveu em sua experiência empírica, e sim fora da experiência. E essa filosofia extemporânea ela foi muito importante, porque ela foi o ponto de partida para o período intermediário, onde o Nietzsche vai fundamentar as suas críticas à moral cristã. Período intermediário, Nietzsche, ainda jovem, relativamente jovem, aproximadamente com 40 anos de idade, ainda escrevia em epopeia, que são textos mais longos. Gaia Ciência é a primeira obra do período intermediário. Gaia Ciência é uma obra onde há uma crítica muito grande em relação ao pensamento do Nietzsche, onde ele vai afirmar que Deus está morto. E Nietzsche vai dizer que, na verdade, agora a ciência tomou o lugar de Deus, mas que a ciência também estaria tendo uma divindade que não poderia ter. Então, Deus ele estaria morto, mas a ciência teria tomado o lugar de Deus e teria se tornado divina. Então, essa divindade
que foi agregada à ciência, Nietzsche também vai rebater. Nietzsche não quer nenhum tipo de divindade, Nietzsche valoriza o que o homem pode produzir em si mesmo, a liberdade, a autenticidade. A obra Humano Demasiado Humano, o Nietzsche vai trazer uma estrutura voltada para a moral cristã em sua composição e fazer com que esse humano ele torne-se dono de si mesmo. Terminamos o período intermediário, vamos para o período de maturidade. Perceba que nesse período de maturidade, a forma em que Nietzsche escreve já é uma forma em aforismos. Muito embora ele tenha escrito algumas obras nesse período, mas essas obras elas eram mais curtas e mais objetivas. Assim falou Zaratustra, é uma das principais obras que o Nietzsche vai trazer dentro do período de maturidade, onde ele cria um personagem, onde esse personagem é totalmente livre das convenções sociais e das convenções da moral cristã. Para além do bem e do mal, ou além do bem e do mal, é uma obra onde o Nietzsche vai mostrar toda a construção da genealogia e da composição da noção de bem e de mal, onde a sociedade estabeleceu, e ele vai fazer com que as pessoas possam ter a possibilidade de se libertar dessas convicções. Genealogia da moral é onde o Nietzsche vai mostrar as consequências que a moral cristã traz para a humanidade. Crepúsculo dos Ídolos é uma obra muito importante onde o Nietzsche vai trazer uma noção de ídolos, uma noção de ídolos no sentido de tirar a liberdade das pessoas, de tirar a autonomia das pessoas. Ele vai valorizar muito a identidade humana nessa obra. A obra Et Homo, que se escreve esse homo com 2 Cs, se pronuncia Et Homo, é um apanhado geral de todas as outras obras do Nietzsche. Estudiosos acreditam que essa seria aí a última obra que o Nietzsche veio a escrever já no final da sua vida. Teria sido publicada aí por volta do ano de 1888, lembrando que o Nietzsche vai falecer no ano de 1900. Epopeia e aforismos são os termos que eu utilizei aqui no período de maturidade. Aqui no período de maturidade eu citei aforismo. No período intermediário, no período de juventude, eu citei epopeia. Epopeia e aforismos são as formas escritas que o Nietzsche utilizava para registrar as suas obras. Epopeias são textos longos, poéticos. Então, se você for perceber, se alguém tiver o interesse de ter acesso às obras do período intermediário e às obras do período de juventude, o Nietzsche ele escreve de uma forma mais extensa, mais longa, para deixar mais claro e compreensível. Digamos que ele tenha um objetivo de falar um determinado assunto, então ele contextualiza mais esse tema para escrever. Diferente do final da sua vida, já na maturidade, o Nietzsche já estava com problemas psicológicos, ele escreve em aforismos ou aforismas. O que são aforismos? São textos curtos, né? É um texto curto e objetivo, uma mensagem direta. Na epopeia, o Nietzsche ele alongava mais, ele contextualizava mais. Aqui no final da sua vida, na maturidade, esses aforismos ele vem para ele ser mais objetivo, mais direto. Então, se você for perceber, assim falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos, Et Homo, são livros, são obras objetivas, diretas, curtas, que você tem até uma certa facilidade a mais de entender. Ok? Então, esse foi o Nietzsche, esse foi um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. Um abraço a todos e foco nos estudos.